Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de Geografia, tá? Vamos iniciar uma nova unidade, a unidade 3, que se chama As Cidades e o Trabalho. Então, a gente vai ver um pouquinho, a princípio, né? Como as cidades mudaram e se formaram a partir do trabalho das pessoas. Lembrando que a gente já viu como que a área rural e a área urbana foram se mudando, que as pessoas da área rural foram se deslocando para a área urbana, onde tinham várias empresas, várias fábricas, onde tinha mais oportunidade de emprego, e isso vem acontecendo cada vez mais e se formando cada vez mais as cidades. Hoje em dia, as cidades, a urbanização é muito maior do que as áreas rurais. Antigamente era diferente. A gente vai ver tudo isso, tá bom? Vamos fazer da página 98 até a página 101. Aqui na página 98 e 99 é a abertura da unidade, tá bom? Tem só esse desenho aqui e essas questões aqui embaixo que é para responder. Tá? Então, na imagem a gente vê vamos dizer, um fazendeiro, né? Que ele tem aqui o porquinho, a vaquinha, ele colheu um milho, uns tomates, e ele tá olhando as pessoas passarem no trânsito, ó, de carro, de ônibus, caminhão. Então, ele ficou impressionado como a urbanização está chegando na área rural. Foi mais ou menos isso que essa ilustração quer dizer. E as questões aqui do lado que vocês vão responder são assim. Em sua opinião, como é a vida do trabalhador? Como é a vida e o trabalho nas cidades? Como que você enxerga a vida na cidade? Onde você mora? Como que é a sua vida? É corrida? Tem muito trânsito? Tem bastante emprego ou tem muito desemprego? Como funciona a sua alimentação? Você colhe o que você planta ou você vai no supermercado? Aí você vai explicar um pouquinho, tá bom? E no campo, como as pessoas vivem e trabalham? No campo, geralmente as pessoas trabalham plantando e colhendo, cuidando dos animais, tendo uma relação direta com a natureza, né? Ao contrário das cidades. Como a tecnologia muda a vida do campo e da cidade? A tecnologia ela está cada vez mais presente na área rural, né? As máquinas, as empresas, elas estão entrando com tudo nas fazendas, fazendo com que muitas pessoas percam os empregos. Então, antigamente era necessário uma pessoa para arar a terra, uma pessoa para plantar, outra para regar. Hoje em dia, uma máquina só já faz tudo isso. Então, faz com que muitas pessoas percam seus empregos por conta desse excesso de tecnologia. É bom para os empresários, porque não tem que pagar a mão de obra, não tem que pagar muitos trabalhadores. Mas para as pessoas tem sido um grande desafio. Por isso que muitas estão saindo da área rural e indo para os grandes centros, para as cidades, à procura de emprego. Aqui na página 100 tem um poeminha, que eu vou ler para vocês. É o capítulo 5, tá? Lembrando que dentro da unidade tem vários capítulos. Então, a unidade é a unidade 3, as cidades e o trabalho. E o capítulo é o crescimento das cidades. Para iniciar, leia os versos a seguir. Cidade, arrogante, cheia de homem, com a maquinária na mão. Constrói pontes, rodovias, muda a mata completamente. Ergue casa, edifícios. Da antiga zona rural nasce uma cidade agitada. O homem fica perdido com o progresso descomunal que ele próprio fez criar. Então, ele está falando aqui, né, que a cidade, ela vem com tudo, a urbanização vem e acaba com a natureza, acaba com as matas, faz com que os fazendeiros fiquem perdidos, as pessoas fiquem perdidas, sendo que foram resultado do próprio trabalho deles, né? Muitos fazendeiros, quando eles começam a ficar muito grandes, eles não dão conta de pagar funcionários e eles acabam comprando maquinário, acabam comprando máquinas que suprem a necessidade deles e acabam com os empregos que tem
naquela área. Que tipo de paisagens são citados no poema? Então, ele fala aqui das cidades, né? E também fala da área rural. 2. Segundo o poema, qual foi o progresso criado pelo ser humano? Que progresso, que mudanças que esse ser humano fez? Pode pegar partes do texto, do poema aqui e colocar como resposta, tá bom? Qual foi a mudança que os homens fizeram? O que eles construíram? O que eles mudaram para fazer a área rural virar uma cidade? 3. O que você acha que significa os versos? O homem fica perdido com o processo descomunal que ele próprio fez criar. Então, o homem fica perdido, hoje em dia, né? Muitos reclamam de não ter acesso à natureza, de estar destruindo a natureza, mas na verdade foram nós mesmos que fizemos isso, né? A partir do momento que saem as pessoas da área rural e vão procurar emprego na área urbana, a área urbana tem que suprir e acaba expandindo, acaba ficando cada vez maior e daqui a um tempo, infelizmente, a gente não vai ter mais área rural, vai ter só as grandes plantações, mas não uma mata, por exemplo, como nossas matas estão sendo muito desmatadas, muito queimadas. O próprio homem está destruindo a natureza e depois fica à mercê de falta de saúde, de querer resolver um problema que vem acontecendo anos após anos. Essas questões vocês podem responder no caderno, porque aqui não tem espaço suficiente, tá bom? Melhor que responda no caderno para não ficar tudo apertadinho, depois para corrigir fica até ruim. Na página 101, as cidades se transformam. Você já estudou que os seres humanos transformam a natureza diariamente por meio do trabalho, deixando suas marcas nas paisagens. Essas marcas podem ser percebidas ao longo do tempo, por exemplo, nas mais variadas construções que vão sendo erguidas e destruídas de acordo com a necessidade dos grupos humanos. Leia o texto. Certa noite, o rapaz regressou pensativo no quintal silencioso. Percebeu que nada adiantava ficar podando as folhas. Alguns meses, ele encontrou a solução, um machado. E o rapaz, quase homem já, descobriu que podia ganhar a vida com o seu instrumento, onde quer que precisasse derrubar árvores, ele era chamado. E o rapaz, homem mais que feito, casado, muito rico, se assustou. O país era uma terra seca, deserto puro. Finalmente, o governo, para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados. Os homens vieram, começaram o longo e lento replantio. Pela leitura do texto, a paisagem foi transformada. O texto fala de um rapaz, né, que ele podava as folhas da árvore. E teve um dia que ele olhou e falou, não adianta eu podar, porque sempre vai estar crescendo e eu sempre vou estar podando. E é um trabalho que vou sempre fazer a mesma coisa. Então, o que ele resolveu? Pegar o machado e cortar a árvore. E ele começou como se fosse uma empresa, né? Um prestador de serviços. Todo lugar que precisava derrubar uma árvore, ele era chamado e ia ele e o seu machado derrubar essas árvores. Depois de muito tempo fazendo esse serviço, ele percebeu que o lugar onde ele morava, que era cheio de árvores e cheio de plantas, né, de árvores que ele precisaria podar, estava um deserto seco, porque não tinha mais floresta, não tinha mais a mata ali, que ele tinha desmatado tudo. E aí o governo teve que tomar uma providência, chamou o pessoal lá de Israel, uns especialistas nossos, que vieram para tentar solucionar o problema, sendo que foi o próprio homem que fez esse problema, porque já estava tudo perfeito, Deus fez perfeito, fez com que tivesse ali as árvores para todo mundo poder
respirar bem, porque a árvore, as plantas que fazem o oxigênio, as plantas que dão a sombra, né? E o homem veio, desmatou tudo e colheu o prejuízo. Agora tem que vir especialistas lá de sei lá onde para tentar resolver um problema que nós mesmos fizemos. Então vocês vão colocar tudo isso aí, hein? Volta, ouve tudo que eu tô falando e vai escrever, tá? Nessa questão aqui não tem espaço, vai ter que colocar no caderno. E pesquise. Não dá para fazer em grupo, mas vocês vão fazer individual. Leia a notícia a seguir. Em Israel, o deserto foi transformado em lavouras de alta produtividade e pomares repletos de frutas. Com metade do seu território localizado em regiões áridas, o Brasil se tornou líder mundial em pesquisa de recursos hídricos de água e hoje consegue produzir alimentos suficientes, além de reutilizar 85% da água. Olha que legal. E para conhecer um pouco dessas tecnologias e inovações desenvolvidas em Israel, 3 técnicos brasileiros visitaram a região. Então, presta atenção. Nós, graças a Deus, temos um país tropical, né? Que a gente fala. É um país que ele é muito fácil de plantar, muito fácil de colher, muito fácil da proliferação. Isso. da natureza. A gente tem muitas matas, a gente tem muita área rural. Mas existem países que tem escassez total de recursos, que o solo é muito árido, é difícil de plantar, por isso tem que ter muito estudo e muito dinheiro para conseguir plantar alguma coisa e fazer aquele solo ficar fértil. E Israel, hoje em dia, é referência disso. Eles conseguiram transformar um solo totalmente ruim para plantação e conseguiram reutilizar 85% da água. Então, eles conseguiram mudar totalmente o que era esperado para esse país. E hoje em dia, eles conseguem produzir seus alimentos, não tem falta de água e é um país muito rico. Agora aqui, pesquisa, né? Em grupo responda, mas vai ser individual. Essa tecnologia pode ser aplicada no Brasil? Explique onde e por quê. A tecnologia que foi usada, que está sendo usada lá em Israel, ela pode ser usada aqui no Brasil? Sim ou não? Pensa aí com a sua cacholinha. O nosso solo é muito diferente do deles. O nosso solo é muito fértil. Mas existem lugares do país, como no Nordeste, eu já falei para vocês, que lá sofre muitas secas, tem pouca chuva, muito sol. Então, às vezes, tem uma dificuldade maior para ter plantação. Essas técnicas que estão sendo usadas lá em Israel, elas podem ser usadas aqui no Brasil, em alguns lugares? Sim ou não? O que você acha? Como que seria usado? Por que mandaram técnicos brasileiros para pesquisar lá em Israel? Porque tem como trazer essas técnicas para cá, né? Então, dá uma olhada referente a isso e escreve lá no seu caderno explicando onde poderia ser aplicada essas técnicas, aonde tem uma terra menos fértil no Brasil e por que seria usada essa técnica, tá bom? Isso vocês podem colocar lá no Google, pesquisar para achar e conseguir formular uma resposta, mas é bem simples, é mais ou menos, eu já dei mais ou menos a resposta, é só vocês formularem direitinho, tá bom? Essas são as atividades de hoje, bem simples, né? Espero que eu tenha conseguido explicar direitinho para vocês. Tudo que vocês tiverem dúvidas, podem me mandar, que eu respondo lá no grupo como sempre, tá bom? Beijos e até amanhã.